sessão plenária do Tribunal do Júri. A questão que nós temos aqui agora é a seguinte: é possível realizar interrogatório por videoconferência quando se trata da sessão plenária do Tribunal do Júri? O réu já foi pronunciado, o juízo designou a data da sessão plenária, e na sessão plenária, quando há um refazimento da instrução probatória, quando haverá um interrogatório do réu perante os jurados, o réu pode ser interrogado por videoconferência? Nós vimos anteriormente que na alteração do artigo 185 do Código de Processo Penal, não há uma proibição expressa, no sentido de que, em se tratando do procedimento do Tribunal do Júri, na segunda fase desse procedimento, na sessão plenária, não se pode realizar interrogatório por videoconferência. Não há essa proibição, mas há um debate muito importante. Afinal de contas, pensem comigo, se o comparecimento do réu na sessão plenária do Tribunal do Júri, por si só, naturalmente, o réu entra na sala do Tribunal do Júri perdendo. Ele quase que entra já como condenado e a sua defesa deve lutar naquela sessão plenária para reverter aquele cenário mental dos jurados, já que há um conhecimento muito popular, ou melhor dizendo, um imaginário popular, no sentido de que se foi pronunciado, se foi denunciado e depois pronunciado de um crime doloso contra a vida, opa, é porque alguma coisa tem aí de errado. Não se trata de uma pessoa santa. Por isso, o réu entra condenado. A sua defesa vai lutar para reverter esse cenário. Quando o réu comparece em liberdade na sessão plenária do júri, já é difícil. Quando o réu comparece na sessão plenária do Tribunal do Júri, preso preventivamente e com uniformes da prisão, já é mais difícil ainda. Imaginem agora os jurados presentes na sessão plenária, diante do membro do Ministério Público, do advogado ou defensoria, do juiz, e em determinado momento aparece numa televisão, em um monitor, o réu com uniforme de prisão dentro de um estabelecimento prisional, na maioria dos casos com policiais atrás dele, devidamente armados. Isso não gera nos jurados uma potencialização daquele sentimento de que é culpado? Vocês concordam comigo que interrogatório por videoconferência, na sessão plenária do júri, é algo muito estranho, para dizermos o mínimo? De qualquer forma, essa nossa aula é uma aula mais de revisão e compreensão da jurisprudência penal. E os tribunais superiores, até aqui, têm aceitado. Têm aceitado com relativa tranquilidade, naturalidade, a realização do interrogatório por videoconferência do réu na sessão plenária do Tribunal do Júri. Vejamos aí na tela um julgado da 6ª turma do STJ de junho do ano de 2023. Agravo regimental no HC 822-130, relatoria do ministro Rogério Schietti. Abro aspas para o que o ministro Rogério Schietti fez constar na emenda. Não há qualquer incompatibilidade de realização de interrogatório por videoconferência em sessão plenária do júri, sendo imprescindível apenas a observância da excepcionalidade da medida e da necessidade de devida fundamentação na sua determinação, em respeito ao artigo 93, inciso 9 da Constituição, bem como aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Esse entendimento da 6ª turma foi desafiado pela defesa do réu perante o STF. No STF, esse assunto foi discutido no habeas corpus 229-271. E, inicialmente, o ministro Gilmar Mendes, relator deste caso, numa decisão monocrática, ele indeferiu o pedido da defesa. No dia 15 de junho de 2023, o ministro Gilmar Mendes compreendeu o seguinte: vejam só as características fáticas desse caso. O réu estava foragido e foi preso
a 1.800 quilômetros de distância de onde tramitava a ação penal do procedimento do júri. Como ficou difícil transferi-lo a tempo para a sessão plenária, ele poderá participar do ato e ser interrogado por videoconferência. A defesa argumentou o seguinte: a imagem do réu participando da sessão do júri dentro da unidade prisional pode acarretar ânimos e preconcepções dos jurados, de modo a influenciar diretamente na análise do caso. No dia 15 de junho, porém, o ministro Gilmar Mendes, adotando a ferramenta, ou melhor dizendo, o método de fundamentação per relationem, invocou e transcreveu um trecho da decisão impugnada como sendo a sua própria fundamentação, onde lemos o seguinte: não se pode olvidar que a realização do interrogatório por videoconferência não se dará por mero comodismo, mas por culpa exclusiva do próprio paciente, que fugiu do distrito da culpa e foi preso em flagrante no estado de Santa Catarina, distante mais de 1.800 quilômetros do juízo processante, o que torna extremamente oneroso para o Estado providenciar o comparecimento pessoal do favorecido à sessão do tribunal do júri, devido aos altos custos financeiros para os cofres públicos inerentes ao recambiamento interestadual de pessoa presa, incluindo-se passagens aéreas e diárias e agentes destacados para a escolta. Finalmente, aliás, no presente caso, o recambiamento demandaria segurança redobrada, devido à periculosidade do paciente, visto que ele, supostamente, é integrante de organização criminosa armada com atuação nacional, além de responder a outras ações penais pela suposta prática de crimes contra a vida. Acompanhe o raciocínio comigo. Esse réu não apenas iria comparecer à sessão plenária do júri virtualmente, por videoconferência de dentro da prisão com o uniforme da prisão, como também, vamos lembrar, os jurados recebem não apenas a cópia da decisão de pronúncia, bem como das decisões posteriores que confirmarem a decisão de pronúncia, como recebem também um relatório do processo. Se o juiz coloca no relatório do processo que indeferiu a participação presencial do réu, porque o réu é um sujeito perigoso, ele integra provavelmente organização criminosa, esse réu está condenado. Não há menor condição, não há mínima chance de ele ter um julgamento justo. Não significa que ele deve ser absolvido, mas sim que ele deve ter um julgamento justo, sem preconcepções contaminadas dos jurados. Pois vejam o quanto é importante uma defesa combativa, diligente. A defesa desse réu, já no dia seguinte à decisão do ministro Gilmar Mendes, apresentou uma petição de reconsideração, insistindo no pleito. E o ministro Gilmar Mendes acolheu um pedido de reconsideração. E no dia posterior àquela outra decisão, agora no dia 16 de junho de 2023, o ministro Gilmar Mendes voltou atrás e reconsiderou a sua decisão, apontando o seguinte na sua decisão recente, do dia 19 de junho de 2023. A discussão sobre a presença física do paciente na sessão de julgamento é relevante, a teor do artigo 472, parágrafo 2º do CPP. Apesar das dificuldades logísticas apontadas, o comparecimento do acusado encontra-se no âmbito do devido processo legal. Especificamente quanto ao direito ao confronto, há um livro muito importante, inclusive mencionado nessa decisão do ministro Gilmar Mendes, que é um livro do professor Diogo Malan, justamente com esse título, O Direito ao Confronto no Processo Penal. Logo, prossegue o ministro Gilmar: a redução do espectro protetivo do paciente é, em princípio, incompatível com a lógica de julgamento sem a presença física do acusado, que demanda expressa concordância. Embora o uso de videoconferência seja plenamente possível para a colheita de depoimentos de testemunhas, a imposição ao acusado em plenário mostra-se duvidosa. Julgo procedente o pedido para conceder a ordem de habeas corpus apenas para suspender a realização da sessão marcada para o dia 19 de junho do ano de 2023.
Percebam, então, que o assunto ainda não está consolidado na jurisprudência dos tribunais superiores. Há uma tendência, em especial no âmbito do STJ, no sentido de compreender com uma equivocada naturalidade, na minha compreensão, pela plena compatibilidade da sessão plenária do Tribunal do Júri com a realização do interrogatório por videoconferência. No entanto, embora exista sim essa tendência em se admitir, é um assunto que, pelo menos a partir da decisão do ministro Gilmar Mendes, ele começa a ser mais problematizado. Qual é a opinião de vocês? Na minha compreensão, interrogatório por videoconferência deveria ser terminantemente proibido em se tratando da sessão plenária do Tribunal do Júri, salvo quando o próprio réu concordar. Se o réu tem o direito, sem nenhum tipo de sanção processual, de não se fazer presente na sessão plenária do Tribunal do Júri, um direito, portanto, de ausência, me parece que ele também pode concordar em ser interrogado por videoconferência. Mas se a defesa, pessoal ou técnica, insiste, não, nós identificamos prejuízo, nós insistimos em um julgamento justo e por isso desejamos que, a par das dificuldades estruturais financeiras, o réu seja, sim, requisitado e transferido presencialmente para a sessão plenária do júri. Neste cenário, eu entendo que, assim como o ministro Gilmar Mendes aparentemente entendeu que não se deveria admitir o interrogatório por videoconferência na sessão plenária do Tribunal do Júri.